Bom dia a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui com o nosso projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra a Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a falta de cientificidade da falsa síndrome de alienação parental. Para isso, nós convidamos o Dr. Romano José Esweiler, juiz de Direito do Poder Judiciário de Santa Catarina, coautor do estudo Síndrome de Alienação Parental, uma Nicofalácia. É graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especializado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e em Gestão de Controle do Setor Público pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Univale e mestre em Relações Econômicas e Sociais Internacionais pela Universidade de Minho, Portugal. Doutor em Ciências Jurídicas pela Univale, doutor em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, ex-diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, autor de livros e artigos jurídicos no Brasil e Portugal. É juiz de direito há 27 anos, judiciando atualmente em Florianópolis. Vamos receber também Marília Lobão Ribeiro, psicóloga jurídica, psicoterapeuta familiar sistêmica, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, secretária da Secretaria Psicossocial Judiciária do TJ do Distrito Federal, de 2007 a 2016, e coordenadora do Núcleo Psicossocial Forense de 2000 a 2007. Foi diretora do Serviço Psicossocial Forense de 1993 a 2000, é psicóloga judiciária do TJ, psicóloga judiciária do TJ do Distrito Federal de 85 a 2016. Eu cumprimento os nossos convidados e passo a palavra para iniciar para a doutora Marília Lobão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alessandra, obrigada pelo convite, pela essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que eu acho tão importante, e principalmente a honra de estar ao lado do doutor Romano. É uma honra poder compartilhar esse espaço com ele. Muito obrigada. E eu queria ter a noção do tempo, mais ou menos, para que eu não passe, para que fique bem confortável para todos nós. 20 a 25 minutos. Tá certo. Bom, então eu vou colocar aqui o relógio para que a gente não passe. E eu queria estar falando não só, eu vou começar falando sobre essa questão da não cientificidade da lei, da ideia da alienação parental, né? Então, foi uma lei que se baseou num termo que não é considerado científico. E também vou estar falando, eu gostaria de somar isso, a não utilidade dessa lei para as dores e sofrimentos das famílias. Então, começando com o que todo mundo já discutiu tantas vezes, a ideia da alienação parental surgiu de uma proposta do psiquiatra Gardner, que todo mundo já ouviu falar, do Richard Gardner, que fez um estudo que não tem nenhum embasamento científico, ele não seguiu nenhuma das regras científicas para estudar um fenômeno e poder generalizar esse fenômeno. Para quem entende, para quem não entende, quem entende me desculpe, mas para quem não entende de pesquisa científica, uma pesquisa científica, existem as pesquisas qualitativas e quantitativas que são importantes e favorecem o desenvolvimento do conhecimento, né, humano, há muito tempo que vem sendo feito. E uma das exigências que se tem para que se faça um estudo científico e o conhecimento vindo desse estudo possa ser generalizado para uma população, ela precisa que tenha um número mínimo de uma percentagem de participantes desse estudo em relação à população que se pretende generalizar. Além disso, você tem que ter grupos de controle. A amostra não pode estar enviesada. Ela não pode ser, eu não posso pegar os meus pacientes do meu consultório, fazer um estudo com essas pessoas, chegar a uma conclusão e generalizar isso para uma população. E foi o que Gardner fez. Gardner estudou um grupo, sem um grupo de controle, um grupo que foi selecionado, que não foi selecionado de uma forma aleatória, chegou a uma conclusão e ele generalizou e as pessoas aceitaram essa generalização como se valesse para toda uma sociedade. Isso é acientífico e todo mundo sabe disso.
O que os defensores da ideia dizem é que depois outras pesquisas foram feitas e que mostraram a existência da alienação parental. Eu queria que alguém que esteja, inclusive nos ouvindo, que tenha essa pesquisa, uma pesquisa que tem um número percentual suficiente para poder generalizar esse fenômeno para uma população, pudesse me mandar. Porque, por exemplo, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, houve um encontro, um fórum em Montreal, organizado pela Universidade de Quebec, em Montreal, com o intuito justamente de discutir essa questão da cientificidade. Participaram como palestrantes 10 pesquisadores de várias universidades da Europa, dentre as quais Bélgica, França, além do Canadá. São pesquisadores que vêm de universidades que oferecem condições excelentes de pesquisa para os seus profissionais. E esses profissionais foram unânimes em dizer que não encontraram nenhuma pesquisa científica que atenda aos critérios de ciência que permitam generalizar o conceito de alienação parental. Vamos já esquecer a síndrome de alienação parental, que muitos dizem assim, não, aquela síndrome do Gardner já foi esquecido, mas outros conhecimentos foram desenvolvidos. Esses 10 pesquisadores afirmam que não existe nenhuma pesquisa que atenda às exigências científicas para poder ser generalizada a uma população dada, quanto mais a todo o Ocidente, que parece que esse conceito tomou conta de todo o Ocidente. Eu mesma fiz uma pesquisa no dia 18 agora de agosto. Eu estou em Genebra, eu passo metade do meu tempo em Genebra, metade do tempo em Brasília. Eu estou em Genebra nesse momento, dia 18 de agosto, eu fui para a Universidade de Genebra, que é uma universidade que é ligada a todos os bancos de dados das maiores universidades europeias. Joguei o termo alienação parental para fazer uma pesquisa, um levantamento de bibliografia dos artigos científicos publicados de 2010 a 2020. Surgiram 397 artigos. Obviamente, eu não pude ler 397 artigos, mas fui fazendo uma triagem, isso vai virar um artigo científico no futuro, mas nesse momento eu fiz uma triagem para o dia de hoje, e dos 87 artigos que eu pude sair levantando, lendo o resumo, não havia um único estudo que tivesse uma amostra que permitisse essa generalização. Todos esses 87 artigos que defendiam a existência da alienação parental eram artigos científicos que ou eram teóricos, era uma pessoa falando das suas opiniões, ou estudos de 1 ou 2 casos dos pacientes que esses profissionais atenderam. Ou seja, de novo, uma amostra enviesada, que é interessante. A minha pesquisa de mestrado é uma pesquisa qualitativa, mas sem ter sido uma amostra escolhida dessa forma, né, uma amostra que tenha vindo a mim, mas a gente sabe que a pesquisa qualitativa com um número tão pequeno de 1 ou 2 casos, ela é extremamente rica para apontar para onde se deve aprofundar as pesquisas. Ela é um estudo de terreno, mas ela não pode ser usada para generalizar para uma população, nem de uma cidade, quanto mais de países e de um lado inteiro do mundo, como eu estou falando, que parece que é um conceito que alcançou todo o mundo ocidental. Então, eu busco realmente, se alguém tiver uma pesquisa científica com um número razoável de pessoas, um número razoável não, uma amostra que possa ser considerada representativa de uma população que comprove a alienação parental, eu realmente gostaria de receber e poder estudar essa pesquisa. Então, assim, todo o acesso que eu tive a profissionais como Weiser, que é um estudioso francês, extremamente dedicado, a professora Denise Coté, da Universidade de Quebec, que é uma assistente social, que faz pesquisas há muitos anos em alienação parental, e diversos outros, que eu passaria aqui o evento todo, o meu tempo todo enumerando, são a professora Lúcia Williams, que foi professora da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do Laboratório de Prevenção à Violência. Todos esses profissionais repetem que nunca encontraram uma pesquisa científica
que atenda aos requisitos de ciência que provem que a alienação parental existe. Acima de tudo, eu gostaria de falar da inutilidade desse conceito. E por que eu compreendo que esse conceito foi tão bem aceito? Né? Nós já discutimos isso, sobre isso está tendo pesquisa. Nós temos um colega brasileiro que está na Inglaterra pesquisando o caminho de tomada de decisão. E o que eu vejo é que a alienação parental, o conceito de alienação parental, que é muito bem explicado na teoria, ele atende a uma necessidade humana, que é que é uma necessidade que todos nós temos de poder tomar decisões de uma forma segura. A alienação parental é um raciocínio linear e simplista, onde 2 mais 2 vira 4, como se na humanidade, se os fenômenos humanos pudessem ser compreendidos dessa forma. Então, o que eles fazem? Uma mãe apresenta comportamentos que mostram que favorecem a criança ter animosidade contra o outro genitor. Então, a criança se recusa a ir com esse outro genitor, isso é alienação parental. Isso é um pensamento linear, simplista, de um fenômeno extremamente complexo, que são as relações familiares. É um fenômeno, é uma explicação que não fala de uma realidade que é a violência de gênero, que é a violência que muitos homens perpetram contra suas esposas e suas crianças, e o quanto essa violência masculina ela é ignorada, ela não é reconhecida na nossa sociedade, principalmente quando essa violência é uma violência psicológica, quando ela não é uma agressão física. Isso sem falar dos casos de abuso sexual que acontecem e como é difícil para as pessoas, em geral, lidarem com esse tema. Tanto é que não se falava sobre abuso sexual há 20 anos atrás. Eu estudei na Universidade de Brasília e eu, particularmente, não tive uma única matéria que tivesse como conteúdo o abuso sexual. Tudo que eu sei hoje, me considero uma especialista em abuso sexual, foram formações, treinamentos que eu fiz fora da universidade. A universidade tinha uma falha? Não. Ela estava inserida dentro de uma realidade. Eu fiz faculdade no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ela estava inserida dentro de uma realidade de um país onde não se falava de abuso sexual intrafamiliar. Se não era um assunto que era discutido, não era um assunto falado, e o que não é falado não é visto, não é reconhecido. Isto continua de certa forma, e muitas vezes, uma dificuldade que o profissional tem de reconhecer essa realidade, a qual ele não conhece, a qual ele não estudou. Então, é mais fácil colocar essa responsabilidade numa mãe, numa mulher descontrolada, numa cultura que tenta criar, através de propagandas, através de todas as tecnologias de gênero, que também a professora Valesca Zanello fala, de nos colocar nesse lugar de desequilibradas, de incapazes, e vamos ver as propagandas de Dia das Mães, para ver que lugar se dá para a mulher. É muito mais fácil compreender que isso é uma dificuldade dessa mãe, de sair desse lugar, de dividir esse lugar de maternidade, do que querer encarar que, sim, existe abuso sexual em famílias, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, e a grande maioria dos abusadores são homens, embora mulheres também abusem. É muito mais fácil a gente querer dizer que é uma mãe que não quer abrir mão desse espaço de poder, que é a maternidade, do que querer olhar para a violência psicológica masculina. Até porque os espaços de poder, eles são tomados, eles são ocupados não só por homens que defendem o patriarcado, mas mais grave, por mulheres que defendem o patriarcado. Porque quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de machismo, como a gente fala de poder do patriarcado, nós não estamos falando de homens maus que querem massacrar mulheres. Nós estamos falando de uma cultura que é assimilada por homens e por mulheres e que são passada, e é uma cultura que é passada adiante por homens e mulheres, e esses homens e mulheres que acabam defendendo esse patriarcado sem nem conseguir, muitas vezes, reconhecer o que estão fazendo, porque é tão intrínseco à nossa cultura, à nossa subjetivação, os valores do patriarcado, que a gente não se dá conta.
quando a gente está fazendo isso, quando a gente está achando graça e pensando que é brincadeira, quando um homem faz uma ironia à sua esposa na frente dos amigos. E quantas vezes uma mulher é dito, como você pode humilhar seu marido na frente dos amigos quando ela faz o mesmo com esse homem? Isso são os sinais do patriarcado. Por que tudo isso se junta com a alienação parental? Porque quando a gente vive uma sociedade patriarcal, onde homens e mulheres defendem os valores do patriarcado, a violência do homem ela não é vista, ela é ignorada, ela é ocultada, ela é naturalizada. Pior do que isso, ela é naturalizada. E quando a criança reage a essa violência, quando a mulher reage a essa violência, ela é a desequilibrada, que não quer abrir mão do seu espaço de poder ou de amor, ou de que seja, na maternidade, e não quer deixar o homem, o seu marido, o seu ex-marido, o pai da criança, exercer o seu direito de paternidade. Então, o conceito da alienação parental, ela tem essa grave inutilidade, que ela simplifica uma questão extremamente complexa, onde é preciso ver as questões de gênero, a questão do exercício de poder, é necessário avaliar a questão das habilidades parentais aprendidas pelas mulheres desde que elas nascem, e as habilidades parentais não aprendidas dos homens desde que eles nascem, porque eles são treinados para prover, mas eles não são treinados para cuidar, para abrir mão dos seus interesses, para cuidar do outro. Tanto é que a gente vê, aqui quem está me ouvindo pode pensar, dos idosos, dos doentes, das crianças pequenas que vocês conhecem, quanto por cento são cuidados por homens e quantos por cento são cuidados de mulheres? É 50%, 50%? Levando em conta que a população de mulheres é 52%, 48% dos homens. Os casos que vocês estão lembrando aí, na família de vocês, os amigos de vocês, 48% dos idosos, dos doentes, das crianças pequenas são cuidados, 48% por homens? Não são, porque os homens da nossa sociedade não são educados para cuidar. Então, falta, muitos homens, habilidades parentais que conquistem esses filhos. E esses filhos, muitas vezes, quando essa falta de habilidade parental se junta a violências psicológicas, essas sutis, contra as mães dessas crianças, essas crianças têm sim, elas rejeitam estar com esses pais. Mas isso é visto como dificuldade da mãe de compartilhar o espaço de convivência com os filhos. Uma outra questão que eu quero chamar muita atenção da inutilidade da lei nos meus últimos minutos que eu tenho, é que a lei de alienação parental, o conceito de alienação parental criou uma lei que é baseada nesse conceito, que é baseado no conceito de Gardner, por mais que queiram dizer que não, e é uma lei onde a resposta, é uma lei que faz com que o Estado dê como resposta a essa situação, onde uma criança recusa estar com o outro genitor, devido a uma dificuldade de quem cuida dele, de permitir que essa criança esteja com esse outro genitor, e claro que isso acontece, eu não estou dizendo que isso não acontece, eu sou contra o conceito simplista de alienação parental, porque acontece dentro de um contexto extremamente complexo, que precisa ser visto. O que essa lei sugere? Essa lei sugere carimbar uma pessoa como alienadora, uma pessoa como alienada, e dar como solução multar em dinheiro uma pessoa que provavelmente está vivendo uma situação de sofrimento psíquico ou de violência, quando, de fato, há razões para essa criança não estar com esse pai, e quando não há razões para estar com esse pai, essa pessoa está vivendo situações de sofrimento psíquico que precisa ser compreendido aprofundadamente e trabalhado, e ainda tira da criança o direito de ter pai e mãe. Então, ela antes não podia ter o pai, porque a mãe está alienando. Agora ela passa a não poder ter a mãe, porque a mãe alienava, então o castigo é o pai, é ter a guarda do pai, e essa criança vê a mãe uma vez a cada sei lá quanto tempo, como tantos casos que eu vejo. Que solução essa lei dá para a dor de uma família que tem dificuldade de construir uma parentalidade onde a criança tenha direito a ter
pai e mãe. Esse é um dos princípios defendidos por convenções assinadas pelo Brasil, ratificadas pelo Brasil, que criança tem direito a ter pai e mãe. Como é que se a gente tem uma lei, tem um conceito que gera uma lei que tem como consequência a criança que estava perdendo, teoricamente, um genitor, passa como consequência da intervenção do Estado a perder o outro genitor. Então, eu não estou dizendo aqui, né, quero deixar claro, que eu não tenha vivido e atendo e estou nesse momento, inclusive, trabalhando com uma família onde, de fato, existe um genitor que tem dificuldade, pela sua história de vida e pela relação construída com o outro genitor, tem dificuldade de permitir que o filho transite na vida do outro genitor. Um outro genitor adequado, apropriado. Eu tenho essa experiência. Agora, eu não chamo isso de alienação parental. É muito simples, é um conceito muito raso para compreender a dor dessa dinâmica. O que essa mulher passou para engravidar, o que essa mulher passou para ter essa criança, e toda a complexidade da interação da vida dela com esse pai, e tenho, acima de tudo, a certeza que a solução não é impedir essa mãe de ter a guarda dessas crianças. Existem soluções complexas, mais difíceis, mais desafiadoras, de ações construtivas do Estado, mas que essas, sim, protegem as crianças e são, de fato, do interesse da criança. E acaba com esse risco de se usar uma lei para proteger, para naturalizar e para esconder a violência de homens no âmbito doméstico. É isso que eu gostaria de colocar, para não ocupar o tempo do Dr. Romano, que eu estou muito ansiosa para ouvir a palestra dele. Muito obrigada, doutora Marília. Eu queria lembrar a todos e todas para seguir o nosso canal e acompanhar as demais lives do projeto. Ficam disponíveis na nossa página e no canal do YouTube. Quem ainda não nos segue, né, o apoio ao nosso projeto é muito importante, né? Nós agimos como recursos próprios, né? Não precisamos disso, mas o que a gente pede para vocês que estão nos assistindo é compartilhar a live, né? É nos seguir e ajudar que essas informações que a gente traz nesse projeto cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Bom dia, doutor Romano. É um prazer recebê-lo no nosso coletivo. E eu lhe passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, querida. Vocês estão me ouvindo bem? A senhora está me ouvindo bem, doutora Alessandra? Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Então, vamos lá. Queria primeiro cumprimentar a doutora Marília, uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, e eu fiquei embevecido aqui ouvindo a senhora, professora, e até brinquei com a minha esposa pelo WhatsApp. Olha, acho que eu vou falar 3 minutos só para fazer os agradecimentos, porque depois da panorâmica que a senhora deu sobre todo esse contexto, de uma forma tão qualificada, eu me sinto até constrangido em falar depois da senhora. Deveríamos ter feito o contrário. Aprendi muito, virei seu fã, professora Marília. A doutora Sebeli já me remeteu, inclusive, o seu trabalho de mestrado, que eu vou ler com muito proveito, né? Quero agradecer a sua inteligência. Faz falta, pode ter certeza, faz falta no mundo de hoje gente inteligente e principalmente gente bem intencionada. Eu queria agradecer também a doutora Sebeli pelo convite e toda a equipe do Voz Materna, especialmente para a Alessandra, que está nos recebendo, né? E queria dizer que as senhoras fazem toda a diferença, podem ter certeza. E um beijo especial para a doutora Iancarelli, nossa parceiraça, veio a Florianópolis, deu uma palestra aqui na Escola da Magistratura, se colocou à disposição, divulgou o livro dela, que é espetacular, sobre abuso, é coautora do livro, que eu e minha esposa lançamos também, a respeito da síndrome da alienação parental, e é um prazer perceber que a doutora Iancarelli continua com o mesmo pique, o mesmo fôlego, a mesma vontade, né, de acertar e de fazer o bem. Escutando a professora Marília, eu lembrei do meu filhinho de 13 anos, e ele é um candidato a cientista, né, e a senhora colocou muito bem. O que é ciência, né? A ciência vem do latim ciência, que significa conhecimento, e tem alguns passos que meu filho me ensinou esses dias, que são a observação, o questionamento, a hipótese, a experimentação, a análise e a conclusão dos resultados. E é absolutamente tudo que não se vê
quando se trata da alienação parental. Não tem nada de ciência, é um charlatanismo puro, é um oportunismo malandro, não é? E a professora Marília também colocou com toda a pertinência a respeito do pensamento linear e simplista, né? E de verdade foi isso mesmo que aconteceu, mas na origem, esse sentimento que ganhou tanto peso e tanta divulgação, esse pensamento linear e simplista, na verdade, foi patrocinado por gente extremamente maliciosa, que tem muitos interesses por trás, interesses econômicos, interesses de toda ordem, carências afetivas, gente muito complicada, e também, lamentavelmente, é uma expressão pesada, mas que tem que ser dita, um bom patrocínio de gente mal intencionada, de alguns pedófilos, que a gente vai dar uma passada rápida aqui, não é? O curioso, professora Marília, e queridos amigos, é que nós lemos essas barbaridades todas que eles escreveram. Eu li as obras do Gartner para saber o que eu estava falando. Né? Isso é ciência, isso é observação, questionamento, traçar hipóteses, mas é curioso que ninguém quer ler o que a réplica, né? O que nós temos para dizer, a nossa contestação, o que a gente fala e escreve não interessa, né? Não tem sentido e não tem valor para eles. O que essa turma da alienação parental tem dito, né? Diz, olha, o que é alienação parental? Para a gente botar o pé no chão, né? Acontece quando uma criança, de forma motivada, rejeita um dos pais, geralmente o pai masculino, né? Devido à influência do outro, né? Geralmente a mãe. Até eu brincava com a minha esposa, a gente, num dos artigos que nós escrevemos, não se trata de alienação parental, alienação marital, porque a culpa é sempre, inadvertidamente, inevitavelmente, da mãe, né? Eu preciso fazer também um aviso inicial muito rápido. Nós não desconhecemos que há pais, né, ambos os gêneros, né, que utilizam os filhos como instrumento de vingança e chantagem. Isso às vezes acontece e, né, isso é péssimo e isso tem que ser respondido pelo sistema, mas é claro que isso não vai ser resolvido por essa lei brasileira obtusa e absurda que nós temos, muito menos reconhecendo a alienação parental, que não existe, muito menos reconhecendo ela como uma síndrome, né, o que é algo assustador, né? E há pessoas que, de fato, acusam levianamente o outro de abuso contra o filho, e isso também tem que ser combatido. Mas há instrumentos legais para que isso ocorra, sem que a gente tenha que se socorrer, sem que a gente tenha que se valer de uma lei que é absolutamente inconstitucional, como eu pretendo aqui destacar de forma muito singela também. Mas vamos ser sinceros, na esmagadora maioria das vezes, na esmagadora maioria dos casos, o que não se tem é nem de perto algo parecido com alienação parental, e também as acusações de abuso praticados pelo pai contra o filho ou contra a mãe, na imensa maioria das vezes, eu sou juiz há 27 anos, elas são verdadeiras. Então, querer extrair um caso que aconteceu não sei aonde, dizendo que ele revela que, na verdade, a alienação parental vem para combater essas falsas acusações, é uma temeridade, é uma cretinice, na verdade. Desculpem a expressão, mas hoje eu acordei inspirado, não é? Isso é uma tremenda cretinice, uma maldade sem tamanho que se faz contra as mães, mas absolutamente mais grave ainda, uma barbaridade, uma crueldade que se pratica contra as crianças. A Associação Mundial de Psiquiatria, só para dar um exemplo assim, bastante contundente, diz que a SAP é uma invenção científica, aliás, uma invenção acientífica, destinada justamente a mascarar o abuso sexual infantil. E diz que a sua utilização é antiética. Para mim, bastaria ler isso para não deixar de jeito nenhum a SAP entrar nos fóruns, né, entrar nas escolas, ser comentado por assistentes sociais, por psicólogos. Deveria ser banida, simplesmente banida. O que também se ouvida normalmente é que quem criou essa piração, essa maluquice da SAP foi um outro cidadão completamente desqualificado, chamado Richard Gardner, que já foi citado pela professora Marília, pela doutora Marília, e a primeira publicação dele foi em 85. Era um charlatão de marca maior, e ele dizia que as mães faziam lavagem cerebral e a criança ainda passava a construir, a partir dessa lavagem cerebral feita pela mãe, a criança começava a construir a sua própria realidade contra o genitor. Esse genitor seria o pai. O que não se fala normalmente é quem foi o Gardner. Ele era um médico mal sucedido, se dizia professor de Colômbia, nunca foi. Ele era um perito judicial em litígios envolvendo casos de pedofilia, sempre onde eram acusados homens,
os professores, especialmente membros da congregações religiosas, por exemplo, padres, bispos. Ele foi muito conhecido no meio, era sempre requisitado pelas igrejas, pela Igreja Católica especialmente, para dar pareceres dizendo que a mãe que acusava o padre de ter abusado da criança estava inventando a história. Aí começou a vender, ganhou muito dinheiro com isso, não ficou rico, mas ganhou muito dinheiro com isso, começou a vender pareceres e a dar testemunhos em juízos nas cortes norte-americanas, e durante algum tempo foi um furor, causou uma sensação, porque era uma teoria nova, né? Uma teoria, entre aspas, nova. O que acabou se revelando um charlatanismo sem tamanho, tanto que nos Estados Unidos ele foi completamente banido. Essa teoria, essa pseudo-teoria não é aplicada em lugar algum, mas nos Estados Unidos ele foi completamente banido das livrarias e das bibliotecas americanas. E há uma particularidade também nessa história, que a professora Maria Clara Sotomayor, ministra da Suprema Corte portuguesa, chega a afirmar peremptoriamente num dos textos dela que o Gardner, que se suicidou no ano de 2003, era um grande pedófilo, e aí escondia, inclusive, as suas taras e tudo mais. E de fato, entre outras características da teoria do Gardner, vinha a teoria da ameaça, né? Inclusive a sugestão de que a mãe que resistisse às visitas do pai fosse presa. É o limite da incoerência, é o limite da maldade, não é? O Gardner confundia, evidentemente, de forma premeditada, a alta litigiosidade que acontece, e eu fui juiz da vara de família durante muitos anos, as brigas normais que acontecem com um casal com psicose, né? E, na verdade, isso é muito comum. Quando os casais estão se separando, se divorciando, é natural que haja ressentimento, haja culpa, haja tristeza, e as crianças estão ali no meio, e ninguém foi programado para saber como lidar com uma situação como essa, né? E é muito difícil, especialmente para a mãe, que geralmente fica numa situação de vulnerabilidade em relação aos bens materiais, fica vulnerável em relação ao cuidado dos filhos, é que nem disse a professora Marília, né? Quem é que, historicamente, e nos dias presentes, quem é que cuida do pai doente, quem é que cuida da mãe doente, quem é que cuida do filho doente? É a mãe que passa a noite em claro, não é? Ela, culturalmente, foi montado o sistema assim, e diria mais até biologicamente, é ela que amamenta, ela que passa as noites em claro, aumentando, cuidando da dorzinha de barriga, ela que dá o colinho, né? Isso eu percebi aqui em casa. Eu acho que sou um bom pai, me esforcei ao máximo, mas a mãe é absolutamente insubstituível, né? Nesse papel de cuidado, nesse papel de transferência de amor incondicional, né? E eu não me desresponsabilizo, eu tenho um papel importante aqui em casa como pai, mas é que nem disse a professora Marília, novamente, me socorro dela, que prestei muita atenção, viva atenção, na palestra espetacular dela. Ela disse: o pai é trabalhado para ser o provedor, né? E às vezes se satisfaz com esse papel de provedor. Bem, então nós já destruímos a figura, né? O sujeito realmente era um imprestável, esse cara, só prestava para aqueles grupos de pedófilos que contratavam ele para vender os pareceres, para ganhar dinheiro e livrar a cara dos sujeitos que praticavam abuso contra as crianças, né? Eu diria ainda que transformar a SAP numa doença, né, incluindo ela no rol das doenças mentais, é um absurdo inominável, assim, algo de tamanha violência, que nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu lembro bem, tratamos disso no nosso artigo, na Espanha e Portugal, se diz, inclusive, que os gardenistas possuem opiniões e produzem relatórios anedóticos, e essa é a expressão que eu até sublinhei, que eu lembrei para trazer para a gente aqui. A alienação parental, essa barbaridade que se chamou de alienação parental, na verdade evidencia um grande preconceito de gênero, né? Alienação marental, como a gente costuma dizer aqui em casa, né? E eu queria contar um caso muito rápido. Eu li há muitos anos atrás, isso foi um dos motivos pelos quais a gente começou a trabalhar esse tema. Uma senhora tinha um marido que era violento, tal, era uma pessoa de uma boa condição econômico-financeira. E esse marido violento, eles acabaram separando. Ele dizia que estava sofrendo muito, porque o filho não ficava com ele, não sei o que lá. E como ele era muito violento e absolutamente desequilibrado, a senhora entrou com uma ação para regulamentar bem as visitas, para espaçar mais as visitas e que elas fossem controladas e tal.
Com o passar do tempo, o sujeito foi só piorando, e numa dessas, o sujeito retira a criança da casa da mãe, que horrível dizer isso, mas o fato está documentado, né? Ele mata a criança e depois se mata. O pior, o que depois foi dito nas redes sociais, pelos gardneristas, e uma colega do sujeito que se matou, inclusive, que era uma procuradora famosa no Estado Grande da Federação, disse que a culpa era da mãe. Quer dizer, não bastava ela ter sofrido a perda do filho, não bastava ela ter sofrido por um casamento destrutivo, né? Ainda, ao fim e ao cabo, ela ainda foi condenada publicamente pelos amigos do ex-marido, né, por ela ter causado essa situação. É impressionante, é uma armadilha, não é? É uma armadilha terrível que as mães não conseguem se livrar, porque elas façam o que fizerem, elas vão estar sempre confirmando que a alienação parental aconteceu. Nesse caso absurdo, de caso de limite, ela foi vítima de todo tipo de abuso, não é? Psicológico, especialmente, e no fim ainda foi condenada pela sociedade por ter ela afastado o filho, e isso levou o homem ao desequilíbrio. Era ao contrário, ela foi uma grande mãe, uma grande mulher, uma grande senhora, que protegeu o filho contra tudo e contra todos. Imagina o tipo de pressão que essa senhora não sofreu, protegeu o filho o mais possível, a lei não a protegeu, a lei não protegeu o filho, a justiça não fez o papel, não cumpriu o papel que deveria ter cumprido, e quem paga a conta novamente é ela, que vai ter que, além de viver com essa culpa imposta pela sociedade, por algumas pessoas da sociedade, vai viver com essa culpa para o resto da vida. Essa mulher está fadada a ter uma vida muito triste, muito infeliz, por conta de uma maldade sem tamanho e de uma incompreensão gigantesca de todos. No Brasil, nós temos um requinte de perversidade, né? Se a gente fosse bastante inocente, a gente ia dizer que houve um equívoco na redação da lei e tal. O Brasil tem uma particularidade. O Brasil é o único país que possui uma lei. A Lei 12.318, de 2010, está completando 10 anos agora. 10 anos, nesse mês, eu acho que foi muito providencial que as meninas do Voz Materna tenham programado esse evento para agosto, né, porque a lei completa 10 anos, e essa lei foi um horror, né? Ela é um horror, ela é um marco, uma vergonha para toda a nação brasileira, para o parlamento em especial. O parlamento nosso, nós sabemos, é marcado por uma presença masculina muito forte, 92% dos homens são deputados e apenas 8% são mulheres, e no Senado são 85% os homens, né, representam a bancada masculina no parlamento. Alguém poderia dizer assim, poxa, mas esse mesmo parlamento fez a Lei Maria da Penha, então é um parlamento que se comporta adequadamente. É mentira, né? Desculpem, mas é mentira. A Lei Maria da Penha não foi fruto espontâneo do Congresso Nacional, na verdade, a Lei Maria da Penha foi uma exigência da sociedade, através das mídias sociais, que se movimentou intensamente, e da imprensa. Foi a população que fez a Lei Maria da Penha, não foi o Congresso, não foi uma geração espontânea, não foi a inteligência do Congresso, porque não teria feito, né? Não teria feito. A forma de aprovação da lei da alienação parental também foi muito curiosa, né? Em que pese ser regimental, o que fizeram, não houve discussão pública, não houve audiência pública, não houve discussão em plenário, não foi ouvida a sociedade como um todo, né? Ninguém ficou sabendo do que estava sendo votado, e o deputado que foi o relator, foi o deputado Régis de Oliveira, ex-juiz, ex-prefeito de São Paulo e deputado pelo estado de São Paulo, foi entrevistado pelo jornalista Tomás Chiaverini, do jornal El País, e ele disse abertamente que não conhecia, não lembrava exatamente do que era e tal, mas nunca tinha ouvido falar de Richard Gardner. Então, alguém que aprova, né, que é o relator de uma lei de alienação parental, cujo traço distintivo, cujo o fio condutor é justamente uma teoria fajuta de um pedófilo desqualificado dos Estados Unidos, e diz que nunca ouviu falar no cidadão, então, assim, a lei foi produzida por alguém que não ouviu falar da cientificidade da lei da alienação parental. Então, por aí se vê de que maneira foi feita e a que interesses essa lei veio atender, né? No México, eles tiveram uma experiência parecida, só que tiveram a decência de declarar a lei inconstitucional. A lei no Brasil, a nossa leizinha, essa que está completando os 10 anos, ela é formalmente constitucional, porque ela seguiu o rito parlamentar, mas substancialmente inconstitucional, porque ela viola o princípio da proteção
da criança. Né? E como eu dizia, a grande armadilha da lei, ela veio fechar o ciclo da maldade, a perversidade da SAP está justamente na impossibilidade da negação. Né? Qualquer comportamento que a mãe tenha em relação aos filhos, de proteger o filho, de não deixar o pai abusador visitar, mas não precisa nem ser o pai abusador, o pai, o chato, aquele que quer ser pai só ao sábado para incomodar, né? Muitas vezes, aos bons pais, há muitos bons pais, mas há aquele pai chato que só quer aproveitar o sábado para incomodar a mãe, que aguenta a semana inteira, né? Que trabalha a semana inteira para sustentar e para educar a criança. Então, qualquer reação da mãe, ou mesmo decisão da criança de não querer ver o pai, essa resistência é tida pelos pais como prova irrefutável de que houve alienação parental e que a mãe programou a criança para que não visitasse o pai. Estou quase também encerrando, não quero abusar da paciência de vocês, mas quem é que ganha com a SAP? Além dos advogados, que ganham muito dinheiro, dos pareceristas, que ganham muito dinheiro, e daqueles laudos bastante discutíveis, né? Vou contar para vocês rapidamente um caso que joguei em São Bento do Sul, e eu estava entrevistando, então, uma psicóloga, era testemunha, entrevistando no sentido de que era uma testemunha, estava perguntando para ela como ela tinha feito o laudo, e era uma situação um pouco diferente da nossa, mas ela disse, não, a menina estava mexendo... Quantas entrevistas você já teve com a criança? Uma. Quanto tempo? Uns 40 minutos. E como foi a dinâmica da conversa? Não, a senhora não ouviu os pais? Não. Ouviu os outros envolvidos? Não, só ouvia a criança. E como é que foi a entrevista? Ela mexia na bonequinha, então eu percebi que ela tinha um problema sexual. Ela pegava a bonequinha, era Barbie, e se esfregava no quente, que era o namoradinho dela, e eu percebi que tinha alguma coisa de perturbação sexual. A criança tinha 6, 7 anos. Eu disse, mas só com base nisso? Só com base nisso. Aí depois, como foi que descobriram como é que vocês indicaram que era A, B ou C? A gente colocou as fotografias de várias pessoas, de um ator, disso e daquilo, e a fotografia que ela jogou no chão, nós desconfiamos que era a pessoa que poderia ter feito alguma coisa. Então, os laudos, algumas vezes, são feitos dessa forma. Eu fiquei estarrecido, não é? E qualquer um ficaria estarrecido com o que eu ouvi. E os laudos, às vezes, nós temos que ter muito cuidado, não é? Porque a gente está julgando mães e tirando crianças do convívio da mãe, que 99% dos casos são convívios sadios, e jogando justamente com o convívio daquele que eventualmente é acusado de ter praticado o abuso. Né? E eu perguntaria para todos nós, para a minha reflexão aqui coletiva, professora, quais os dados concretos desses 10 anos da lei brasileira? Né? Como os juízes têm aplicado a lei? Né? Eu não sei se vocês lembram que havia um projeto, inclusive, que foi retirado, era o 4422, se não me engano, que criminalizava as condutas da mãe, dos parentes e tal, inclusive dos juízes que não aplicavam a lei de alienação parental. Né? O que a gente tem observado também nos fóruns é que agora virou moda toda e qualquer ação na vara de família que há um divórcio litigioso, o advogado puxa da algibeira a alienação parental, não é? Para ameaçar a mãe, para negociar as visitas, para negociar as férias, para negociar especialmente os alimentos, né? E, inclusive para negociar muitas vezes o patrimônio dividido do casal. É isso que está acontecendo, não vamos ser ingênuos, é só ir nos fóruns, verificar como é que estão hoje, como é que é o perfil hoje das audiências, e a dinâmica da audiência é toda essa. E mais, para a aterrorização de todos nós, os homens que são acusados de abuso contra a criança na seara criminal, os advogados têm puxado também o cartão mágico da alienação parental, e como matéria de defesa, consultem os fóruns, consultem a jurisprudência hoje brasileira, porque aqui justamente nós temos uma lei absurda nesse sentido. Então os criminosos mesmo, condenados, às vezes até confessos, mas dizem, não, mas eu fiz isso porque eu fui alienado e eu quero que ela seja punida, eu quero receber o perdão judicial, enfim, eu quero negociar alguma coisa porque eu fui alienado e com base na alienação eu não sou vítima, eu sou vítima e não sou agressor. Nesse nível é que as coisas estão andando no Brasil. Por isso que eu queria destacar a importância de momentos como esse, a importância de ouvir pessoas inteligentes e qualificadas como a professora Marília Lobão, a importância do movimento das meninas do Voz.
vocês não têm a ideia da grandiosidade do trabalho de vocês, que tem que se espalhar, que tem que ser mais eloquentemente divulgado, né? Nós colocamos no site do nosso tribunal, inclusive, essa live de hoje, né? Conversei com vários juízes de varas de família, estou conversando com a Corregedora-Geral de Justiça. Aqui em Santa Catarina, nós temos que barrar esse movimento de barbarização da criança brasileira, de violação da criança brasileira, dos direitos da criança brasileira, que estão acontecendo de forma subliminar, subretícia, maldosa, através de leis e movimentos como esses da alienação parental, né? O mais curioso de tudo é que ninguém pergunta como é que estão as crianças. Depois de 10 anos de aplicação dessa lei grotesca, dessa lei violenta, dessa lei infeliz, como é que estão as crianças? Quais foram os resultados da sua aplicação para o bem-estar físico e mental dessas crianças? Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e agora quero muito ouvir a professora Marília, as considerações dela, e ouvir todos vocês, porque, eu repito, ninguém tem a verdade absoluta, não é? Mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho do que é justo e do que é correto. Nós temos que, juntos, trabalhar fortemente para que isso seja interrompido e para que volte a razão, e como disse a professora Marília, para que volte a cientificidade nos dias de hoje. Muito obrigado. Doutor Romano, para nós é um sinal de incentivo e esperança, né, ver magistrados com a sua visão, né, ouvir a doutora Marília, que trouxe tão claramente, assim, falas que nós tentamos levar adiante, né, nós tentamos fazer a denúncia sobre isso, mas normalmente, assim como é dentro das salas de audiência, em alguns órgãos de denúncia, as falas das mães não são reconhecidas, são consideradas desqualificadas, né. Eu acho importante trazer aqui que, como o senhor colocou, o uso da lei da alienação parental tem sido uma violência brutal contra mulheres e crianças, né. Muitos pais colocam claramente nos processos, eles mesmos juntam as suas conversas que tiveram com as mães por WhatsApp ou Messenger, falando que o objetivo deles é destruir as mães, né? Só que quando nós nos encontramos, a construção desses coletivos, né, acabou resultando algo contrário, digamos assim, né? Nós temos mães nos coletivos muito altamente capacitadas, né? Muitas que não eram graduadas ainda foram procurar estudar psicologia, estudar direito, né? Nós estamos há 3 anos continuamente, assim, dá para dizer que nós não temos mais hora de folga, a gente trabalha direto, estudando, pesquisando, buscando documentos internacionais que corroborem com a nossa fala, né? Essa semana a gente teve uma fala passaram novamente uma fala de anos atrás do Dr. Olímpio, né, um médico aquele que falou sobre o caso da menina de 10 anos agora que nós ouvimos falar, que eu quero fazer uma comparação de situações, ele falava sobre a descriminalização do aborto em outros países que não eram o Brasil, e o resultado disso, né, o quanto motivou campanhas de políticas públicas para mulheres. E uma parte da fala dele que eu achei bem interessante foi essa: nós vemos um movimento mundial, né, em relação à discriminação do aborto, e aqui no Brasil, será que é só o Brasil que está certo e todos os outros países estão errados? Né? E essa consideração que eu faço em relação à lei de alienação parental. Nós vemos países que a alienação parental nem virou lei, e houve um grande movimento para barrar que isso nem acontecesse. Nós temos documentos, por exemplo, da Argentina e da Espanha, que não só as federações, os conselhos de psicologia e os próprios magistrados se manifestaram no sentido de que não poderia virar lei e que não poderia estar incluso em nenhum documento, né, e não poderia estar em nenhum manual científico, né, vulgo científico, né, o termo alienação parental. A gente tem colocações aqui pedindo para o doutor Romano e a doutora Marília depois nos enviarem os documentos que eles citaram, né, a gente pode disponibilizar, porque esse é o nosso objetivo do projeto, né, é difundir informação e conhecimento, né, para o maior número de pessoas possíveis. Eu vou fazer umas perguntas que a gente recebeu aqui para o doutor Romano, pode ser, doutor?
Né? Então, a gente falou, né, dessa coisa de que só no Brasil a alienação parental é lei, né? Então, a alienação parental virou lei que ganhou legitimidade. A pergunta que a gente faz aqui, e que também é importante, né, eu queria saber, os magistrados, como podem se posicionar? Os magistrados podem se negar a seguir a lei, a cumprir a lei da alienação parental? Podem. O juiz tem o poder, no Brasil é interessante, o controle de constitucionalidade das leis, existe um modelo americano e um modelo europeu. Há um modelo concentrado e um modelo difuso. O Brasil mistura os dois, nós somos bons nisso, né? Misturamos tudo. Mas nesse caso vai ser útil, porque o juiz pode declarar, pode haver uma lei, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas essa é proposta dos tribunais superiores, né? Ou o juiz, incidentalmente, no caso concreto, pode dizer o seguinte: olha, não aplica essa lei porque ela é inconstitucional. Eu mesmo não aplicaria essa lei, eu não tive o desprazer, eu deixei de ser juiz da família faz algum tempo, mas eu, com certeza, eu diria o seguinte: eu não aplico essa lei porque ela é inconstitucional, ela é substantivamente inconstitucional. E há toda uma fundamentação muito fácil de se fazer nesse sentido, não é? A lei é inconstitucional por quê? Porque ela viola o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é inconstitucional por quê? Porque ela viola todos os instrumentos internacionais que dizem respeito à proteção da infância. Ela viola também qualquer critério de cientificidade que já foi claramente e brilhantemente destacado aqui pela professora Marília. Então, é fácil para o juiz dizer: eu não vou aplicar a lei de alienação parental porque ela não tem cientificidade nenhuma. Se o juiz não ficar à vontade para fazer toda essa elaboração, achar que não tem condições de enfrentar dessa forma, ele pode dizer o seguinte: no caso concreto, não vejo alienação parental. O risco que se corre é que quando cai na mão de alguém entusiasmado, uma assistente social, um psicólogo, alguém contratado, eventualmente, né, pela outra parte, que tem muito dinheiro, né, e aí o juiz vai ficar enredado. É por isso que se eu pudesse sugerir para os colegas, essa argumentação é fácil de se fazer no sentido de ser possível o sistema brasileiro permitir, o juiz simplesmente vai dizer assim: eu não aplico a lei de alienação parental porque ela é substancialmente, ela agride o devido processo legal substantivo. Essa é a expressão correta, científica, na nossa área, para se dizer, não é? E sim, o juiz pode se negar, e eu digo mais, não pode, o juiz deve se negar a aplicar uma lei brutal e que agride qualquer senso comum. O que se tem dito é o seguinte: o professor Lopes Mesa, da Argentina, falando sobre esse tema esses dias, estava ouvindo, ele comentava que toda lei que fere o senso comum e a razoabilidade, você tem que olhar com cuidado. Essa lei não é razoável e fere qualquer senso comum. Qualquer pessoa séria que não esteja envolvida num problema dessa natureza e que tenha um mínimo de senso de responsabilidade coletiva vai deixar de aplicar essa lei. Ela é brutal. E vejam, as penalidades foram destacadas ali pela professora Marília também. As penalidades são brutais, né? A mãe, dentre outras, pode ficar impossibilitada de visitar o filho e tudo mais. Vocês imaginaram o agressor, o suposto alienado, vamos imaginar que ele seja até uma razoável pessoa, mas o carente, o homem carente lá, de afeto, briga com a mãe, o juiz reconhece a alienação parental, em base num laudo qualquer, e aí a gente faz o caminho inverso, ou seja, a criança deixa de visitar, deixa de conviver justamente com a mãe. E a criança, como é que fica nisso? Quer dizer, o pai quer superar a sua carência, quer ter o filho perto dele, né, na marra, quer botar dentro do carro de qualquer forma, mas como é que fica o sentimento da mãe? Esse é um movimento que a professora Marília conhece muito bem, chamado adultismo. A gente desconsidera completamente o interesse da criança, completamente se desconsidera que a criança tem sua própria visão de mundo, sua própria visão do papel do pai e da mãe, né? E a criança não importa, ela vira um objeto de guerra entre o pai e a mãe, e o pai se sente no direito de ter a criança a qualquer custo para satisfazer o interesse dele, o interesse social, para mostrar para a família, para tirar foto no Facebook e tudo mais, né, para dizer que ele é um bom pai, mas eu fico imaginando, se eu fosse um filho de uma relação dessas, né, que sentimento eu ia nutrir por um pai que me arranca da mãe e não me deixa mais ver a mãe como penalidade porque ela foi agressora, né, ela foi alienante. Quem paga a conta dessa confusão toda, né, dessa maldade toda, é a criança. E o homem que tem realmente amor pela criança não vai fazer isso, não é? Então, eu, como juiz, jamais definiria uma medida como essa de proibir o pai, a criança, de visitar a mãe, como penalidade para a mãe. Quem está sendo penalizado é a criança, que vai ficar sem o afeto da mãe. É um absurdo, é uma completa inversão de valores. Doutor Romano, só mais uma pergunta aqui. A doutora Rúbia Abs, né, que é do Cladem, acompanha o nosso coletivo, né, e é uma das pessoas que
apresentou, em conjunto com a Associação de Advogadas, a ADI, ela traz um questionamento, assim, por que o senhor avalia que os operadores de direito aceitaram e aplicaram tão facilmente essa lei? E eu quero complementar, né, fazer uma provocação. Poderia ser uma retaliação à Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que nem todos os magistrados entendem a Lei da Maria da Penha como um avanço na proteção dos direitos das mulheres. Essa é uma questão extremamente complexa, né? Nós teríamos que fazer uma investigação científica, né, professora Marília? Né? Um perfil psicológico dos magistrados, enfim, teremos que fazer... Acho que as coisas começam lá atrás, né? Começam em casa, na nossa formação histórica, começam nas faculdades. A professora mesmo tinha comentado que não se tem nas faculdades, no currículo, por exemplo, não se aborda de forma adequada temas como, por exemplo, abuso sexual, etc., né? E quando se aborda com um viés de interesse específico, né? Que eu quero vender a minha visão das coisas. Talvez, como muitas coisas acontecem no Brasil, esse facilismo, uma expressão que eu costumo usar também, esse facilismo resolve muitos problemas no fórum, não é? Existe uma questão do machismo brasileiro também, é forte, esse patriarcado que a professora usou né, como exemplificação, e eu digo mais, o que mais me assusta é ver magistradas, e eu tenho exemplos disso, escrevendo artigos nesse sentido, é assustador. As mulheres, eu digo mais, meus colegas homens que trabalham na área de família, com todos eles conversei durante muitos anos sobre esse tema, todos ficam horrorizados em aplicar. Eu dou um exemplo vivo aqui, o Dr. Edson Luiz de Oliveira, que organizou um evento internacional em São Bento do Sul, onde nós dois éramos juízes, onde estava a professora Ana Iancarelli, onde estava o Tomás Chiaverini, que é esse jornalista, onde estava a professora Maria Souto Maior, né? Trouxemos vários especialistas, fizemos um evento de uma noite espetacular, todos ficaram, a plateia ficou estarrecida com o que ouviu, não é? No sentido de não conhecia a dimensão desse problema, e uma magistrada, para fazer o contraponto, também foi convidada, e era a única que, naquele ambiente todo, defendia a alienação parental, defendia a síndrome da alienação parental, e falou inclusive, isso está gravado, não é? Que a culpa era da mulher porque ela tinha decidido com base nos feromônios. Então é difícil trabalhar. A culpa foi dela, professora Marília, porque ela tinha escolhido mal o parceiro e agora ela tinha que pagar a conta. E ela escolheu mal o parceiro pelo feromônio. Então evidentemente virou uma brincadeira, não é? Não é possível. E a ciência dessa gente é o feromônio, não é? Contra todas as evidências que nós trouxemos aqui. Realmente é assustador. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte, muito intenso, muito grande, não é? A verdade vai ter que ser construída, né, porque é muito fácil, de novo, o facilismo, é muito fácil vender uma solução rápida, e digo mais, há interesses econômicos por trás disso, muitos interesses econômicos fortes, são advogados, de quem vende parecer, tem muita gente ganhando emprego e fazendo disso um grande comércio, né, eu vi aqui embaixo, alguém comentou sobre os pedófilos. Eu não tenho dúvida nenhuma que grande parte do patrocínio, da ideia, não que alguém patrocine um juiz ou coisa, longe disso, isso não, evidentemente, mas da ideia, da concepção, da montagem dessa birutice, dessa maluquice que foi vendida como uma grande saída, como uma grande ajuda para resolver as relações dos casais, ou pelo menos o processo judicial envolvendo os casais, vendem isso como uma forma de facilitar as coisas. O que não param, isso que mais me impressiona, essa brutalidade não para, é pensar nas crianças. Então, eu repito, há juízes como o Dr. Edson Luiz de Oliveira, que não aplicava a lei de alienação parental, como o Dr. Rafael Sandi, que não aplicava a lei de alienação parental, como o Dr. Maurício Povas, os 3 grandes magistrados que trabalharam anos em varas de família, não aplicavam a lei da alienação parental. Então, há grandes exemplos, felizes exemplos, em Santa Catarina, e tenho certeza no Brasil inteiro, de juízes conscientes que sabem que isso é uma vergonha, uma brutalidade. Isso daqui a 20 anos, 30 anos, quando isso espero que tenha virado a página, né, nós vamos olhar para trás com uma vergonha imensa de termos admitido isso como lei e termos aplicado isso como lei. Isso que é o mais me violenta, é que juízes, promotores, etc., apliquem isso, defensores públicos, puxem da algibeira, expressão antiga, né? Puxem da algibeira uma lei vetusta, uma lei tão
desqualificada, tão destrutiva como essa lei da síndrome da alienação parental. E alguém ali, a professora Cristina Silva, dizendo, não é? Não tem dúvida, não é? A LAP seria uma estratégia perversa do patriarcado, isso não tenho dúvida nenhuma, não é? Isso está muito arraigado, e a professora Lobão deixou isso muito sublinhado na expressão que ela utilizou, né, do patriarcado como fonte inspiradora desse movimento perverso. Obrigada, doutor Romano. Lamentavelmente, nós temos que lhe dizer que é muito comum, né? A maioria das mães nos relatam exatamente essa fala que elas ouvem dos magistrados ou magistradas nas salas de audiências, né? Que é essa frase, assim, vocês não souberam escolher o pai do filho de vocês e traz os problemas para a gente resolver, né? Como se agressores, abusadores viessem com uma plaquinha e viessem identificados. Pelo contrário, né? A gente sabe que pessoas que agem assim são extremamente sedutoras, né? E quando as pessoas estão a par dos problemas, acaba sendo muito tarde. Doutora Marília, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que são as falsas memórias, que também usam muito isso como desculpas no judiciário, né? E iniciasse as suas considerações, nós vamos, né? A senhora pode usar o seu tempo perfeitamente. Tá bom. Bom, a questão das falsas memórias é um problema grave, porque eles, de fato, utilizam essa questão, esse tema, para tentar, mais uma vez, desqualificar a fala da vítima, a fala da criança, quando ela relata a questão do abuso sexual. As falsas memórias, elas é um fenômeno que, de fato, esse sim é estudado, foi estudado e é comprovado cientificamente. Existem, eu não estou aqui com o tema, não procurei, mas existem pesquisas que mostram a capacidade que o humano tem de desenvolver lembranças dependendo de como essa construção é feita. Existe uma pesquisa bem clássica que todo mundo coloca, que é uma experiência que foi feita com uma universidade, que eles se organizavam com a família da pessoa que aceitava participar, onde a família construía uma história que não tinha sido verídica na vida dela, que ela tinha sido perdida no shopping. E aí, no início, ela reage assim, dizendo, não lembro disso. E aí a família começa, não, mas você não lembra desse detalhe? E a família constrói uma história, e daqui a pouco a pessoa, ela assume aquela história para ela, e ela passa a reproduzir essa situação, o fato, o episódio, como se de fato ela se lembrasse e tivesse vivido. Isso é um fenômeno. A professora Lilian Stein, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí de vocês, é uma estudiosa de memórias, e ela estuda e aponta também as falsas memórias. Foi com ela foi um dos cursos que eu fiz extremamente produtivo, foi com a professora Lilian Stein. Mas, apesar de existir este fenômeno, um profissional competente que faça um estudo aprofundado da dinâmica da relação da criança com a mãe, com a família materna, digamos, que seria normalmente quem é acusada de criar essas falsas memórias, você tem como avaliar isso. Mas, acima de tudo, pesquisas realmente não levantei, mas nós temos uma pesquisa que mostra que a grande maioria dos casos de acusação de abuso sexual é verdade. É a grande maioria. De fato, o fenômeno do abuso sexual, ele acontece. Por que se tira a exceção para justificar a criação de uma lei e para negar denúncias que são feitas sem nem serem profundamente estudadas, avaliadas? De novo, porque normalmente as denúncias de abuso sexual são feitas contra homens, e a gente ignora o poder que o patriarcado tem, como o doutor Romano também falou. Ele existe, é um fenômeno, e ele é um fenômeno social, ele não é um fenômeno dos homens, não é o homem que defende, que transmite os valores do patriarcado, é a sociedade, incluindo muitas mulheres. Na nossa sociedade, quem educa os filhos, na grande maioria, é a mulher. Se a mulher não passasse os valores do patriarcado, já tinha acabado em 2 gerações. Então, não estou falando dos homens, eu estou falando de uma sociedade que ainda venera os homens, venera a palavra dos homens. Até pouco tempo atrás, só um homem podia dizer, que podia registrar uma criança, por exemplo.
A mãe não podia apontar o genitor daquela criança. Então, nós vivemos... O Brasil é um país sexista, patriarcal, onde a fala do homem tem imenso peso. E eu não trouxe os dados agora, mas na última palestra eu trouxe o imenso número de abuso sexual que acontece, onde os agressores são homens. Tem mulheres que também abusam sexualmente de crianças, mas a grande maioria são abusadores homens. Os casos que chegam à conclusão que a denúncia foi falsa é a minoria, mas se utiliza e se escolhe falar sobre essas falsas memórias, que sim, podem acontecer, mas é excepcional, e um bom profissional pode fazer uma avaliação, não se aquela memória é falsa ou não, que ainda não existe tecnologia para isso, mas existe como você avaliar a dinâmica relacional entre o ambiente que a criança vive com essa pessoa que teria produzido a falsa memória e poder reencontrar indícios desse comportamento violento e abusivo, que é um comportamento extremamente violento e abusivo, mas excepcionalmente raro, extremamente raro, o contrário do que é o abuso sexual, e o abuso sexual perpetrado por homens. Então, veja que coisa esquisita. Existem estudos científicos que mostram que existe um número, que uma criança tem a probabilidade de ser 6 vezes mais abusada por alguém dentro da família dela, um homem, do que uma mulher. Existem pesquisas científicas que mostram isso. E existem pesquisas que mostram que, para cada caso de denúncia de abuso sexual, parece que é 1%, 1,2% são falsos, 98% e tararau são verdadeiros. E aí, o discurso que aparece é da falsa memória. Que coisa incrível, né? Mas o acusado é o homem. Que coisa incrível. Então, assim, é esse olhar, enquanto a gente não tiver um olhar de gênero, enquanto a gente não tiver uma crítica do poder, do espaço de privilégio dos homens na nossa sociedade, a gente vai estar cega para e vai comprar argumentos e ideias como essa da alienação parental. A doutora Ana Liese fez um momento, aí ela colocou esse comentário que você já trouxe do doutor Romano, eu gostaria de repetir. A alienação parental não seria uma resposta para a Lei Maria da Penha? O segundo capítulo da minha dissertação, eu venho fazendo um histórico das leis ligadas às relações familiares no Brasil, desde a época da ordenação Filipinas até a lei da alienação parental e até a lei da guarda compartilhada, a segunda lei de 2014. E eu vou mostrando como o homem tinha total poder, inclusive de vida e de castigo e de maus tratos sobre a mulher e os filhos, até a gente chegar na Constituição de 88 e depois a lei de 2006, onde esse poder foi sendo retirado do homem. Antigamente, num caso de um divórcio, as crianças, o menino ficava com a mãe só até os 6 anos de idade, depois ele era transferido para o poder do pai, quando não tivesse acordo. Existem, enfim, é um capítulo inteiro mostrando como as leis brasileiras, extremamente defensoras dos direitos do homem, foi caminhando para para ser igualitária, para dar direitos iguais a homens e mulheres. E para dar direitos iguais para homens e mulheres, foi tirando direitos dos homens. E foi justamente quando isso começou a se consolidar que aparece uma lei de guarda compartilhada, obrigatória, independente da qualidade de participação desse homem durante o casamento, dos cuidados dos filhos. Não interessa se o cara só fazia beijinho, beijinho, boa noite, meu filho, uma vez à noite, 7 horas da noite para a criança, e a mãe cuidou dessa criança 8 anos durante os 8 anos de vida da criança. Se há um divórcio, a guarda é compartilhada e esse pai vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu a lei da alienação parental? Não há esse questionamento, que foi sim. Então, a professora Denise Coté, da Universidade de Quebec, ela defende esse ponto de vista, que é o mesmo que eu acompanho, como eu falei, minha pesquisa é qualitativa, que eu exploro o terreno, de que foram movimentos, foram leis de retaliação do patriarcado, de retomada do patriarcado no espaço familiar, das relações familiares, que eles estavam perdendo espaço com as leis que traziam igualdade para as mulheres. Isso precisa ser considerado, isso precisa ser visto.
a gente precisa ter também em mente uma coisa assim muito, muito forte de como nós somos subjetivados, homens e mulheres, o que nós aprendemos a fazer na nossa sociedade, qual é o papel que nos é dado. Nós, mulheres, somos criadas para sermos heterocentradas, para cuidar dos outros. Desde pequenininho, enfia uma boneca na mão da gente, não interessa se eu gosto ou não de brincar de boneca, desde 2 anos de idade me enfiaram uma boneca na mão e ensinaram como eu tenho que cuidar. Dos meninos davam carrinhos, davam armas, na minha geração para lutar, e nas gerações de hoje dão jogos para desenvolver a inteligência, o raciocínio lógico desse menino. E depois a gente tem a expectativa que as respostas aos problemas, as relações familiares sejam iguais. Enquanto nós não tivermos uma política de igualdade dentro de casa, como existe, por exemplo, na Suécia, onde, inclusive, a licença de cuidado de bebês, ela é obrigatoriamente, o pai tem que ficar 6 meses, a mãe obrigatoriamente tem que ficar 6 meses, e 3 meses eles podem escolher, com um projeto de que em breve vai ser obrigado 6 meses o homem, 6 meses a mulher, ou então, aquele período, se um não aceitar, perde de cuidado da criança, como forma de exigir o desenvolvimento de uma igualdade nos cuidados de criança, se é lá na Suécia, aqui no Brasil, nós temos uma sociedade que ensina a mulher a cuidar e sacrificar do outro, ensina o homem a cuidar de si e a cuidar do desenvolvimento profissional dele, até para prover a família. De repente, de uma hora para outra, a gente quer acreditar que esses homens, ao se divorciarem, de fato desejam sempre transformar suas vidas para cuidar das crianças, e que as acusações que existem de violência e maus tratos são criações das mulheres, enquanto as pesquisas mostram que não. Eu queria chamar a atenção, tem uma pesquisa da professora Marie-Thérèse Casman, da Bélgica, que ela fez uma pesquisa que esta, sim, pode ser generalizada para a Bélgica, porque ela entrevistou um número gigantesco de mediadores em casos de disputa de guarda, onde ela concluiu dois aspectos extremamente importantes em relação à guarda compartilhada, que nos leva a pensar o impacto disso na alienação parental, que, os mediadores disseram que eles viam claramente que na hora de disputar, de negociar o tempo de permanência da criança com o pai ou com a mãe, eles viam claramente que o foco da mãe era o bem-estar da criança, e o foco do pai na mediação, não era nem disputa, era mediação, o foco do pai era um exercício de poder. Ele queria meio a meio o tempo da criança, para ele e para a mãe, independente disso ser bom ou não para a criança, porque ele queria ter direito ao tempo igual. Isso se chama exercício de poder. E a segunda conclusão que ela chegou, na pesquisa dela, é que as mães diziam que elas aceitavam acordos que elas não queriam, com medo de serem punidas, com um tempo menor, com retiradas de direito, por poderem ser vistas como alienadoras. E mais ainda, a professora Denise Cotet também coloca num dos trabalhos que ela fez, uma das pesquisas que ela fez, do quanto as mulheres tinham medo de denunciar as violências e virem ser acusadas de alienadoras parentais. E uma segunda questão que ela também aponta era de como muitas mulheres tinham o tempo, se sentiam responsáveis de fazer a criança querer estar com os pais na guarda compartilhada, porque se o mesmo pai não oferecendo atrativos para a criança querer estar com ele, porque se a criança não quisesse estar com o pai por falta de competência de habilidade parentais, a mãe era acusada de ela querer impedir o contato da criança com o pai. Então, olha que perversidade. É a lei da guarda compartilhada que nos faz pensar questões do patriarcado, mostra como o tempo todo é a mulher responsável para fazer com que tudo dê certo na família. Aquilo que a gente tanto ouve no Brasil, quem já trabalhou com disputa de guarda, ou mulheres vítimas de violência,
Quantas vezes elas ouviram da mãe, quem faz o marido é a mulher, filha minha não se divorcia, se ele te bate, seu pai também me bateu e eu fiquei, por que você vai embora? Mais uma vez falando do quanto nós, mulheres, repetimos o discurso do patriarcado e damos um lugar privilegiado para os homens e um lugar de vulnerabilidade para as mulheres. A gente precisa conhecer mais, estudar mais o lugar da cultura na construção de homens e mulheres, para que a gente pare de massacrar nossas amigas, quando a gente dá conselho de ele não fez isso por mal, a gente pare de massacrar nossas filhas, nossas irmãs, com esse tipo de... quando repassamos os valores do patriarcado. Porque sem pensar o patriarcado, a gente não tem um olhar crítico para a alienação parental. Então, doutora Marília, o doutor Romano tinha citado o fator das crianças, e eu vi que estão comentando bastante no chat, estão perguntando sobre isso, né? A senhora tem relatos, assim, de acompanhamento do que acontece após essas inversões de guarda? Porque o que a gente tem de notícias realmente são coisas assustadoras, né? A gente tem crianças que estão sendo mantidas à base de Ritalina, a gente tem crianças que estão sendo submetidas a uma pressão intensa em sessões de psicoterapia, né? Temos crianças se cortando, né? Crianças com tentativa de suicídio, e temos crianças que conseguiram chegar a esse ponto, ou que foram assassinadas pelos próprios pais. Eu queria que a senhora fizesse, né, uma consideração sobre isso, e depois eu vou passar para o doutor Romano para as considerações finais, mas eu quero que ele também fale sobre isso, se o judiciário faz se ele sabe, né, de alguma vara, algum local que faça esse acompanhamento posterior às inversões de guarda. Eu, infelizmente, não vou poder contribuir, porque eu, de fato, nunca procurei pesquisar. É um trabalho que, como eu estou falando, lá no nosso tribunal, os casos o Tribunal de Justiça do TJDFT, eu estou aposentada, mas continua nosso tribunal, o TJDFT era um tribunal que tinha poucas decisões radicais dessa forma. E claro que tem casos, eu fui procurada, inclusive, por uma profissional, mas como a nossa equipe tinha um olhar tinha um olhar parecido com esse olhar que eu tenho, de compreender que se tem que entender a dinâmica, e a solução não é penalizar quando de fato tem um genitor tendo dificuldade de permitir que o filho conviva com o outro. A nossa orientação é sempre a busca de uma solução para esse problema, através de uma psicoterapia, de uma intervenção, de cuidado com a saúde mental. O nosso grupo nunca não teve como foco fazer essa pesquisa, mas eu acho que ela é fundamental. Você me despertou a curiosidade, e pelo menos uma busca de artigos que tenham feito essa pesquisa, eu posso, daqui até o meu retorno, procurar fazer na universidade, e daqui de Genebra, eu falo sempre da universidade, porque é um acesso a banco de dados que eu nunca vi no Brasil. É realmente assim, um paraíso. O doutor Romano, que fez o doutorado dele em Portugal, deve ter tido essa mesma vivência. Então, assim, quando você conhece o banco de dados da Universidade de Brasília, que é maravilhoso, mas que às vezes falta um investimento financeiro do federal para que ele possa ser muito grande, eu comento de fazer a pesquisa aqui, porque eu tenho acesso a outros artigos que eu não consigo ter em Brasília. Então, eu posso me comprometer a fazer isso e mandar notícia para vocês. Infelizmente, talvez o doutor Romano tenha mais informações. Ok, obrigada. Então, doutor Romano, vamos passar essa pergunta, né, para o senhor, porque o que a gente percebe? Existe também uma inversão de guarda velada, né, quando eles colocam a guarda compartilhada obrigatória, mas, na verdade, retiram a residência da criança e passam para a casa do pai, né, e a mãe também perde totalmente o contato com essa criança, não tem nem direito às visitas, mesmo que legalmente, né, ela esteja com guarda compartilhada. Eu vou abrir para as suas considerações, doutor. Esse está nesse conjunto de brutalidades que foi praticado contra as mães.
Eu agrego a tudo que foi falado já, esse novo movimento que existe, inclusive nos fóruns, de que a vítima, para que exista amor, para que exista harmonia, né, para que se construam relações mais saudáveis, etc., que a vítima seja obrigada a perdoar o agressor ou abusador. Isso também está ganhando corpo de novo, não é? Tinha sumido um tempo, agora está ganhando corpo novamente. Estou muito preocupado com isso, porque a vítima é, de novo, revitimizada, ela é colocada à frente do agressor para perdoá-lo, né, para demonstrar sua grandeza em perdoar. Isso é uma nova violação, é um novo abuso, né? Eu não sei o que é mais destrutivo para a mulher, né? Ela ser obrigada, ou a criança ser obrigada a perdoar o agressor, a entendê-lo como ser humano, a entendê-lo como ele é, enfim, é assustador. De novo, desculpa a expressão, mas eu fico realmente assustado como pai, como marido, como homem e como magistrado em assistir discursos dessa natureza que tem ganhado coro, não é? É o discurso dos pedófilos, é o discurso dos abusadores, é o discurso da maldade, né? Um caso em São Paulo, houve um cidadão que estava separado também da família, e chegou no Natal, houve uma discussão sobre era Natal ou Ano Novo, acho que era Ano Novo, ele não pôde ver então a filha, e ele foi à casa da ex-mulher, onde ela morava com os pais, na casa dos pais dela, matou a mulher na frente de todo mundo, e a defesa usou como argumento central justamente o fato de ter sido psicologicamente abalado por conta da síndrome da alienação parental, enfim, né, da alienação parental de que ele foi vítima. E pior, aí eu vi a mídia, eu vi um movimento grande até no meio jurídico dizendo, puxa, mas é mesmo, né? A mulher provocou a situação. É impressionante como, de novo, a mulher, desde as bruxas de Salem, nós estamos continuando a queimar, há um texto nosso sobre isso, né? Que nós, meu e da Cláudia, que publicamos também por aí, a gente comenta exatamente isso. As mulheres, historicamente, desafiaram o poder dos homens, e quando fizeram, sofreram as consequências. Nós sabemos que as bruxas na Inquisição eram queimadas porque, historicamente, elas tinham muito poder como parteiras, e como parteiras elas tinham uma ascendência enorme, não é? Eram quase curandeiras e tudo mais, e isso desafiava o poder masculino, e tudo que o homem não quer é concorrência. E de novo, a gente revitimiza as mulheres de formas diferentes. A gente está fazendo isso de forma muito competente, vamos dizer assim, né? A maldade está conseguindo ressignificar o seu discurso, repaginar o seu discurso de forma muito competente, às vezes positivando esse discurso, colocando inglês e tudo mais, e é impressionante que as mulheres alimentam esse discurso. Isso que mais me deixa pasmo e me assusta, é que as mulheres acabam ratificando essa posição machista, talvez historicamente acostumadas a isso, e não estão entendendo o seu novo papel, e não estão entendendo que estão sendo vítimas novamente de uma agressão muito mais terrível, porque ela é muito mais subliminar, ela é muito mais escondida, né? E todo mundo esqueceu, alguém escreveu ali embaixo no texto, eu li, uma das senhoras escreveu, uma das nossas amigas que está assistindo, onde é que fica o melhor interesse do menor? E é justamente por isso que eu recomendo a não aplicação da guarda compartilhada, a não aplicação da lei da alienação parental, justamente porque o melhor interesse da criança está sendo completamente desrespeitado em ambas as situações, não é? Respondendo também às senhoras, o judiciário não tem estatísticas, né, confiáveis no que diz respeito ao que acontece depois, né, que vem depois, não acompanha os casos nesse sentido que isso acontece, né? Ou seja, ninguém sabe, o CNJ também nunca tomou nenhuma providência, nunca criou nenhum painel, nenhuma meta nesse sentido, e fica tudo solto, né? E fica tudo de forma empírica, sem cientificidade nenhuma, e somos reféns da ignorância. Isso que me deixa muito preocupado e muito pasmo. Eu queria também fazer um registro, eu tinha esquecido no começo, eu tenho uma grande interlocutora aí também no Rio Grande do Sul, que é a doutora Tanise, que eu vi que estava ali também escrevendo e tem me alimentado com materiais, inclusive nós estamos preparando um outro texto forte, a minha esposa e eu, sobre um outro tema, mas que é absolutamente correlacionado com isso, que nós vamos apresentar daqui a um mês ou dois, e eu queria agradecer o material que a doutora Tanise já nos remeteu, nós estamos em constante contato. Mas eu quero agradecer novamente a oportunidade, parabenizar
vivamente as meninas que organizaram esse painel, esse evento, né, a doutora Cibele, as meninas todas do Voz Materna. Deixar um abraço enorme para a doutora Iancarelli, que é uma das guerreiras aí, à frente desses movimentos todos, e parabenizar de novo, mais uma vez, a professora Marília Lobão. Já foi me remetido a sua tese, a sua dissertação de mestrado, e lerei com um carinho imenso e muito respeito, porque depois do que eu ouvi, me entusiasmei mais ainda pelo tema, e a senhora com certeza vai colocar muito brilho, muita luz nas nossas vidas, e com certeza vão citá-la no nosso próximo artigo, para que a gente tenha mais material para discussão. E acho que precisamos muito disso, sabe, Alessandra? Que a gente escreva mais, discuta mais, né, divulgue mais. Por exemplo, depois dessa nossa conversa, fiquei entusiasmado, eu sou muito amigo nós temos uma academia judicial em Santa Catarina, que prepara os novos juízes, né, o juiz ingressa na carreira, ele faz cursos ali, para ser preparado para ser o melhor juiz, e também temos cursos de reciclagem de juízes. Essa expressão é horrível, né? Mas cursos de treinamento, enfim, de juízes, de capacitação, se diz hoje, né? Mas eufemicamente. E eu vou propor para a Academia Judicial que monte um painel conosco, não é? Para a gente poder discutir com os novos juízes, para que eles tirem as dúvidas. Eles até podem não concordar conosco, mas eles têm que ter acesso à informação de qualidade que diga que não é voz única, não é um pensamento único a existência da alienação parental, e muito menos da síndrome da alienação parental. Nós temos que conseguir espaço para expor nossas ideias. Elas são boas, né? Elas são sólidas, elas são coerentes, coisa que eles não têm, né? Só que eles têm a mídia, eles têm dinheiro, e eles têm o encantamento do facilismo, que foi muito bem destacado pela professora Marília. Obrigada, doutor Romano, pela sua presença. Obrigada, doutora Marília. Eu posso dizer com propriedade que essa foi uma das lives mais enriquecedoras que nós tivemos, né? E que nós acompanhamos o trabalho dos dois, né? E muito do que a gente tem feito foi inspirada e aprendendo no que vocês têm publicado, né? Então, mas assim, quero agradecer muito você ter se disponibilizado esse tempo de trazer essa aula para a gente, né? Com certeza, assim, a cada live que a gente faz, são mais pessoas que ao menos tocam o alerta para pensar melhor sobre o assunto, né? De que nós vemos muitos profissionais que estão com a mente fechada e focando só na alienação parental, e a gente trazendo pessoas qualificadas, apresentando uma nova forma de pensar. Eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir reverter essa situação, né? Como o senhor falou, assim, eles têm outras armas, né? Tem o dinheiro que a gente não tem a mídia, né? Tem a nossa própria cultura, né, machista, né? Que favorece muito com que esse tipo de pensamentos tenha maior repercussão. Eu queria agradecer imensamente a todas as mães, a todos os coletivos que nos acompanham todas as semanas, estão aqui presentes, contribuindo, trazendo as suas perguntas, trazendo os seus materiais, as pessoas que entram em contato com a gente mandam seus materiais. Queria avisar que a nossa live, ela termina, nosso projeto termina no dia 12, mas nós teremos outros projetos, então se você quer ouvir a gente falar sobre algum tema que não foi falado, né, durante esses 2 meses, podem nos encaminhar, nós vamos buscar as pessoas e vamos trazer as informações que vocês precisam. Quero agradecer aos nossos apoiadores, o Cladem Brasil, a OA Mulheres, a Feministas Antipedofilia, Brasil Contra a SAP, a Mila, Movimento Infância Livre de Abuso, Coletivo Mãe na Luta, ONG Vozes de Anjos e Unide Infância. Então era isso, infelizmente chegamos ao final da nossa live. Esperamos ter vocês em outras oportunidades. Muito obrigado pelo carinho e pela dedicação de vocês. Até o sábado que vem e bom dia. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigado por tudo. Um abraço para a Marília. Beijo grande. Também. Vou pegar com a Alessandra. Um prazer imenso. Obrigado.